Então vamos passar aqui para o código Java, né? Essa nossa terceira parte aí da aula do aplicativo Cursos Fatec. Nessa terceira parte, então, nós vamos fazer o código Java, vamos fazer a programação desse aplicativo. Começando pela implementação do código do botão. Então, public void, o nome do botão é btn cursos, já configuramos os IDs lá na segunda parte, na parte anterior aí desta aula, né? Fizemos o layout e deixamos os IDs todos certinhos já. Então, vamos chamar o nosso método de btn cursos onClick. Esse L é minúsculo. E aqui vamos colocar a classe view, propriedade view. Agora, voltamos no layout por um instante, selecionamos aqui o botão e vamos configurar o atributo onClick para que esse botão faça referência aqui a este código. Pronto, a associação está feita e agora vem o restante. Vamos lá. Nós vamos precisar fazer acesso ao nosso spinner. Então, vou criar aqui o nosso SPN cursos e nós vamos ter que carregar o text view. Então, vamos criar aqui o nosso text view txt fatex e no evento onCreate, no método onCreate, vamos instanciar com findViewById. Então isso é algo que a gente já tem feito nos aplicativos anteriores, né? Aqui configuramos o spinner e configuramos o txt fatex. Adicionalmente, no txt fatex eu vou configurar a capacidade de rolagem usando o setMovementMethod. Isso já foi feito também em aplicativos anteriores, então é simplesmente fazer mais do mesmo. Eu também vou precisar declarar aqui uma propriedade privada da classe string, eu vou chamar de curso escolhido. Ok? Bom, como é que nós vamos usar aqui esse curso escolhido? No método de tratamento do clique do botão, eu vou carregar essa propriedade, vou carregar esse camarada com o que foi selecionado no nosso spinner. Então, spn cursos.get selected item, ok? E neste caso, eu vou utilizar o método, o getter, né? Get selected item. Ele vai retornar para mim um objeto que contém o nome do curso escolhido. Então, esse objeto, retornado pelo get selected item, por si só, ele não me ajuda. Mas eu vou recuperar o texto que está dentro do item que foi selecionado pelo usuário do app. Então, usando o toString, o método toString vai retornar o texto que contém o nome do curso. Ok? Então, precisamos desse nome de curso e agora nós vamos utilizar uma base de dados para consultar aquele curso está em qual FATEC. Esse conjunto de dados vai estar numa classe Java que nós vamos criar agora. Essa classe nós vamos usar da seguinte maneira. Eu vou aqui fazer a indicação. Então, vamos estruturar a ideia e aí a gente vai criar a classe.
eu vou criar um método chamado carrega dados. Qualquer nome aqui é bom, é um nome que eu inventei aí. Esse método carrega dados, eu vou defini-lo aqui embaixo. Ele não tem retorno, então ele é um void, carrega dados. Não vou passar parâmetro, porque dentro dele aqui eu vou utilizar essa propriedade privada da classe chamada curso escolhido, ok? Alternativamente, se eu quisesse, eu poderia passar como parâmetro o nome do curso. Bom, esse carrega dados, ele vai ter como tarefa fazer aparecer neste text view o conjunto de fatex que ministram esse curso escolhido. Então, em última instância, nós vamos fazer aqui txtfatex.setText e aqui dentro vamos colocar alguma coisa que vai conter os nomes das fatex. Então, o que é que entra no lugar dessa interrogação? É isso que nós vamos estruturar agora. O primeiro passo é nós conseguirmos ter os dados. Então, aqui nós precisamos recuperar os dados na variável s. Por exemplo, string s igual recuperar quais fatex ministram o curso escolhido. E aqui, no lugar dessa interrogação, nós colocamos o S. A ideia, então, é essa. Essa é a construção que nós queremos implementar. Temos que fazer essa coisa aqui agora, né? Isso aqui é um código que não vale. Isso é um código, se trata apenas de uma indicação do que faremos. Tudo bem? Muito bom. Vamos, então, criar agora uma classe. As classes, elas podem ser criadas à vontade pelo desenvolvedor Android, e isso se faz aqui pelo menu File. Deixa eu fazer isso com zoom. File, New. E quando estamos aqui no New, nós vamos encontrar este item do menu, Java Class. Tá? Entre tantos outros, nós temos esse item Java Class. Agora, tomem cuidado, porque esse menu New, ele é sensível ao contexto. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui o XML do meu layout e abrir agora o New, nós não vamos encontrar aqui em lugar algum a opção New Java Class. Tá? Tem até aqui uma classe Kotlin, mas não tem a classe Java. Nós estamos com um layout selecionado, então os itens desse menu, embora alguns sejam comuns, eles se alteram. Então, se tiver selecionado o layout, você não vai visualizar o Java Class. Ok? Se voltarmos para o código Java, aí sim, New Java Class. Cliquei, abriu essa janelinha aqui, olha. E eu tenho que dar um nome para a minha classe. O nome pode ser qualquer coisa, mas vamos lembrar da regrinha de nomes, né? Nomes de classes começam com letra maiúscula. Então, eu vou chamar essa nossa classe de cursos Fatec. Vou dar Enter, mas eu vou dar Enter sem o zoom. Então, Enter. Pronto. Foi criada aqui uma nova classe chamada Cursos Fatec. Ok? E se nós formos inspecionar a pasta onde está salvo o main activity, nós vamos ver que junto com o main activity agora nós temos essa classe criada. Vamos ver isso.
Aqui então eu tenho aberto a nossa pasta do projeto, né? Vejam o caminho. Cursos FATEC aula é a pasta do projeto. App Source Main. Então, o caminho que eu já expliquei para vocês, né? Aqui temos a pasta Java, a pasta Resources e o manifesto do Android. Então, vamos em Java com ILP 506 e cursos FATEC aula. É o nosso package name. Dentro do package, nós temos então agora este novo arquivo que acabamos de criar. Voltando aqui para o Android, vejam o package name, ok? E a nossa classe já prontinha para receber aí a programação que a gente precise fazer nela. Aqui dentro, eu vou utilizar um array list. E nós vamos criar, na verdade, um método getter. Esse método getter, ele vai retornar para nós uma lista, um array list de FATECs que ministram o curso. Então esse getter, ele vai, primeiramente, precisa ser público. Em seguida, nós temos que fazer com que ele retorne um array list. Eu vou dar enter nessa opção que apareceu aqui e vocês verificam ali na linha 3 que ele já incluiu o import necessário. Esse array list terá objetos da classe string dentro dele, ok? E eu tenho que dar um nome para o meu getter. Então, ele vai se chamar getFatex. E como dado de entrada, ele recebe o nome do curso. Então, esse método getFatex recebe o nome do curso e devolve a lista de FATECs através de um array list. Então, o nome do curso vai ser um string e vamos chamar aqui, vamos dar um nome para esse parâmetro, curso. Eu não lembro que nome que eu usei no PDF. Vamos até dar uma olhadinha. Então, aqui no PDF, olha, tem o código do main activity aqui no PDF já pronto, né? E aqui, olha, no cursos FATEC, o nosso parâmetro se chama curso mesmo, ok? Então, é isso que a gente está construindo. Recebemos esse nome de curso e retornamos um array list. Para que eu tenha o array list para ser retornado, então preciso criá-lo. Vamos criar aqui array list string chamado de FATEX. É um atributo interno do método e vamos instanciá-lo aqui usando o construtor ArrayList, ok? Muito bem. Agora, o próximo passo é preencher esse FATEX. E por fim, para nós termos o fechamento do nosso método, eu tenho que retornar esse atributo FATEX, esse objeto que vai ser criado agora dentro aqui do nosso código do getter, tá? Então eu estou criando um getFatex, dentro dele eu criei um objeto que vai ser preenchido, faço todo o preenchimento e retorno. Este retorno vai ser utilizado lá fora. Deixa eu comentar isso aqui para não ficar errado desse jeito. Aqui no main activity, então, o que nós temos que fazer é usar aquele getter, ok? No lugar desse texto indicativo, nós vamos utilizar a classe cursos FATEC e o getter. Vamos tirar então isso que está errado. Vamos colocar aqui provisoriamente essas aspas. E aqui nós vamos fazer assim, cursos FATEC. Vamos criar aqui uma
um objeto dessa classe, vamos instanciar, precisamos usar o construtor dela. Ora, mas nós não fizemos construtor, nós não fizemos um construtor dessa classe nossa. Tudo bem, o Java vai criar um construtor padrão com o mesmo nome da classe. Essa é a forma como o Java trabalha. Então agora nós temos esse nosso objeto e, tendo esse objeto à disposição, nós podemos utilizar o método get. Então, cursosfatec.getFatex e passamos aqui o curso escolhido como parâmetro. Lembrando que o curso escolhido foi configurado aqui em cima no outro método. E isso é possível porque o curso escolhido é um atributo dentro da minha classe MainActivity. Então, a minha classe MainActivity contém um atributo string que foi recuperado no clique do botão através do spinner. O item selecionado no spinner foi configurado e agora nessa nova classe que eu criei tem um método getFatex que recebe como parâmetro esse curso escolhido. E ele devolve um ArrayList. Então, o retorno desse getFatex é um ArrayList. Não é compatível com esse string S. Aqui a gente ainda vai ter que fazer alguma coisa para transformar esse ArrayList recebido no getFatex. Bom, então eu preciso de um ArrayList. Eu vou criá-lo. ArrayList de strings. Vamos chamar aqui de Fatex, tem que dar um nome para ele. E aí eu faço aqui o Fatex igual getFatex, tá? É isso que nós temos que fazer. E aí, de alguma maneira, nós temos que utilizar para carregar o S, nós temos que utilizar esse Fatex. Então, carregar S usando o objeto Fatex. A gente ainda vai ver como fazer isso, porém, antes de dar esse fecho, antes de fazer esse finalzinho, nós precisamos aqui implementar de fato o preenchimento desse nosso ArrayList, senão isso aqui não fornece nada. Beleza? Usualmente, isso não se faz assim em duas linhas. E talvez, ao acompanhar aqui a aula, vocês possam se perguntar o seguinte: ora, esse Fatex, esse objeto, não precisaria fazer o new aqui? Não precisaria fazer a construção dele? Neste caso, não. E por quê? Porque o getFatex, ele constrói um objeto dentro dele que depois é retornado. Então, este objeto Fatex, que vai ser retornado, ele já é construído dentro do getFatex. Desse modo, o uso pode ficar assim mesmo. Diz que existe e depois o getFatex se encarrega de construir e carregar. E a forma usual de escrita desse camarada é assim, não em duas linhas, mas em uma só. A gente diz que existe o objeto Fatex, dá o nome para ele e já carrega chamando o método getFatex, que pertence ao objeto cursosFatec, que esse sim teve a sua instância criada aqui na linha de cima. Ok, turma? É assim que se trabalha em Java. Então, vão absorvendo aí, reproduzam esse aplicativo, né? Programem isso aí para vocês fixarem esse conteúdo. Então, vamos agora para o preenchimento do nosso objeto Fatex aqui nessa nossa classe.
Vamos preencher esse cara. Para esse preenchimento acontecer, então nós vamos fazer um if aqui. Eu preciso saber se o curso que foi passado como parâmetro é, por exemplo, o análise e desenvolvimento de sistemas. Um erro muito comum que quem está iniciando com Java comete é fazer isso aqui, ó. Se curso for igual a análise e desenvolvimento de sistemas, isso está errado, turma. Em Java, não é assim que faz. Tem que lembrar que este objeto curso é um objeto da classe string. Então, se eu pergunto se curso é igual a isto aqui, isso é um texto literal do lado direito. E curso é um objeto. O objeto string não é igual a um texto literal. O que será igual ou não ao texto literal é o texto que está dentro do objeto curso, tá? Tomem muito cuidado com isso. Essa comparação direta não pode. O que tem que ser feito aqui é utilizar o método equals, tá? Esquece esse sinal de igual e utilize este método equals. Então fica assim: if curso equals análise e desenvolvimento de sistemas, aí então, se isso der verdade, é porque o curso é esse, tem esse nome, tá bom? O texto que está colocado dentro do objeto curso, se ele for exatamente estes caracteres, então isso vai dar verdadeiro. Nunca esqueçam disso. Para você comparar o texto dentro de um objeto string com um literal, utilize o equals. E aí é complicado, né, turma? Se a gente escrever um caractere errado aqui, por exemplo, uma letra maiúscula no lugar de minúsculo, já vai dar falso. Então, tem que tomar cuidado. Aí não tem muito jeito. A forma como está construída essa aplicação tem alguns cuidados a serem tomados. Esse é um deles. Mas tudo bem, dá para fazer. Existem formas mais inteligentes da gente organizar as informações de modo que esses cuidados não sejam tão necessários. A necessidade de ter esses cuidados introduz no aplicativo um potencial bug. Mas tudo bem, eu vou fazer o seguinte para evitar problemas. Eu vou ter que me referir a todos estes cursos. Então eu vou trazer isso aqui para cá e vai ficar assim, tudo dando erro aí, né? Mas a ideia é a seguinte: pega esse texto do jeito que está lá no array e é desse jeito que vai para o spinner e, portanto, é desse jeito que vem aqui para o nosso parâmetro curso, ok? Então eu vou criar essa construção utilizando aqui os textos conforme foram colocados lá no nosso array list. Volto a dizer, seria possível fazer algo um pouco mais inteligente? Sim, seria. Mas não vamos complicar no momento. Não vamos inserir dificuldades que são desnecessárias. A gente aqui está aprendendo a fazer uma classe para fornecer dados para o nosso main activity. Vamos concentrar nisso. Os nossos dados que vão para o main activity irão através deste fatex, desse objeto chamado fatex. Então, o que eu vou fazer? Quando o curso for igual à análise e desenvolvimento de sistemas, eu vou colocar aqui qual é o nome da FATEC que tem esse curso. Então, por exemplo, em Americana tem esse curso. Mas não é só em Americana. Também tem o ADS em São Paulo. Onde mais? Tem em
São Caetano do Sul. E aí nós temos que listar todas as FATECs que têm esse curso de ADS. São várias. A ideia aí é simplesmente incluir cada FATEC que tenha esse curso utilizando este método add, que é um método que faz parte da classe, né, ArrayList. Tá bom, turma? Bom, legal. Como é que continua? Fazemos aqui um else if. Se o curso agora for outro, então o próximo aqui da lista é os jogos digitais. Então, vamos pegar aqui os jogos digitais e trazer para cá. Onde é que tem esse curso de jogos digitais? Na FATEC de Americana tem. Então vamos pôr aqui. E também tem na FATEC de São Caetano do Sul. Vamos pôr aqui. Ok? E aí vai para o próximo, vai para o próximo. Então, segurança da informação. Vamos duplicar isso aqui. Vamos pegar esse texto. Segurança da informação. Onde é que tem esse curso? Em São Caetano tem. Americana não. Então, já contemplamos 3. Ok? Eu vou dar uma pausa agora e vou completar todo o resto. Prontinho. Então, agora vejam que aqui ficou bem extenso. Então, eu fiz essa pausa, completei todo mundo aqui, ó. E no final eu coloquei um else dizendo que o curso não foi encontrado. Então, eu contemplei o secretariado, comércio exterior, o gestão comercial, segurança da informação, jogos digitais e ADS. Tá bom? Ficou aqui uma série de FATECs colocadas aí nas várias modalidades de curso. E se nenhum dos cursos, se o curso fornecido não estiver em nenhuma dessas opções, aí vai aparecer como não encontrado. Talvez vocês estejam pensando, nossa, mas esse jeito é um jeito bastante ruim de fazer, né? É um jeito tosco. Você põe aqui o curso nome fixo e aqui as FATECs fixas. Então, se semana que vem aprovar para abrir o ADS em outra FATEC, como é que eu atualizo isso? Não atualiza. Só fazendo uma manutenção no código-fonte do app e publicando uma atualização dele na Play Store. Esse tipo de recurso é bastante engessado, não há dúvida sobre isso. Mas é uma primeira abordagem, é uma primeira visita a esse tipo de ideia. Já mencionei antes ali, né, na primeira parte da aula, na introdução, não lembro, já mencionei antes que isso aí pode ser substituído por algo que venha de uma base de dados no servidor. Tá? E a ideia é fazer isso adiante. Portanto, é uma primeira abordagem. Nessa primeira abordagem, nós estamos fazendo uma construção engessada, mas que tem suas aplicações. Imagine que você precise fazer um app que contenha os nomes dos estados do Brasil e a sigla e a capital, o nome da capital, e eventualmente mais alguma outra informação que não seja uma informação volátil. Né? Informações voláteis alteram-se com o tempo. O nome do estado, quem é que vai mudar o nome do Amazonas para outra coisa? Sei lá, pode até acontecer, mas para aprovar um projeto de lei para mudar o nome do estado vai ser bem trabalhoso e muito improvável. Então, o nome do estado, Amazonas, capital, Manaus, sigla, AM, são informações fixas. A gente pode, se precisar trabalhar com estados, um cadastro básico de estados no nosso aplicativo, a gente pode trabalhar dessa forma. Uma classe Java com ArrayList que contemple aí um conjunto de informações relativas
ao estado. Um aplicativo de restaurante, o cardápio, ele é volátil. O chefe da cozinha lá, ele pode tirar um prato, incluir outro, né? Isso acontece. Mas o que é mais ou menos fixo, ou a gente pode dizer que é fixo num cardápio, são as categorias de produtos que o restaurante oferece. Então, no cardápio, você vai ter lá a seção de entradas, você vai ter os pratos quentes, pratos frios, sopas, lanches, sobremesas, bebidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas. Se você conversar com meia dúzia de donos de restaurantes e verificar o que é que eles colocam como categoria de produtos no seu cardápio, você vai chegar à conclusão de que é tudo mais ou menos igual. Se você formar um conjunto de itens que serve para todo mundo, esses grupos de itens do cardápio, eles passam a ser fixos e o cara opta se ele quer usar ou não. Você faz um super conjunto e eventualmente um restaurante vai dizer, nesse item eu não vou cadastrar nada. Né? O cara não serve lanche, por exemplo. Então ele não cadastra nada no grupo lanches. O grupo lanches está lá. Como nenhum prato entrou no grupo lanches, então o grupo lanches não aparece no cardápio. Dá para fazer um if lá. Se o número de itens nesse grupo for 0, não mostre. Tá certo? É essa a ideia, turma. Existe uso para esse tipo de construção que nós fizemos aqui nessa classe, chamada Cursos FATEC. Nós criamos um array list. O objeto aqui dentro não necessariamente precisa ser string. Pode ser uma classe personalizada, inclusive. Né? Se eu criar a classe estado no meu aplicativo e essa classe estado contiver as propriedades nome, capital e sigla, eu posso simplesmente utilizar essa classe. A título de exemplo aqui, rapidamente, eu poderia criar public class estado. Aí dentro desta classe eu criaria o nome, a sigla e a capital. Então, nome é o nome do estado, sigla e capital, ok? Aí eu faço os getters. Na verdade, eu nem vou precisar dos setters. Eu ia falar que fazemos os getters e os setters. Mas os setters não vão... Eu não vou precisar ficar configurando o estado. Supondo que eu já os configure todos inicialmente, eu só vou precisar dos getters para recuperar as informações. Então eu faço esses getters e faço eventualmente aqui outras coisas que eu precise. Tá certo? Essa é a estrutura básica da minha classe estado. Ela tem esses atributos, tem os getters que se referem a esses atributos para recuperá-los, e aí eu posso usar essa classe aqui na minha lista, no meu array list. Tá bom? É assim que funciona em Java. Pronto. A nossa classe Cursos FATEC está pronta. Agora, nós precisamos finalizar esse carrega dados. E essa finalização passa pela carga do nosso S, que será utilizado aqui no setText do TXT FATEX. Então, vamos lá. O que tem que fazer aqui? O truque é o seguinte. Ao invés de nós utilizarmos a classe string, eu vou utilizar a classe utilitária string builder que eu mencionei na introdução. Então, ao invés de string, eu vou utilizar o string builder. Já apareceu aqui. Eu dei enter na opção que apareceu e aqui, olha, ele colocou
Não, peraí. Deu certo ou deu errado? Eu ia falar que ele colocou o import aqui em cima, mas na verdade não, o string builder não precisa do import. Aqui ele está apontando como inválido, né? Tem aqui o sublinhado vermelhinho, porque a gente precisa instanciar esse objeto S. Então, precisamos aqui fazer referência ao construtor, com o comando new. New, pronto. Então, new string builder, ok? E agora o preenchimento. Então, nós vamos fazer um laço de interação na minha array list. A minha array list chamada fatex. Até isso pode confundir. Aqui eu também chamei o objeto local aqui dentro do método getFatex como fatex, tá? Não tem nada a ver um com o outro, tá bom? Aqui são objetos completamente diferentes. Até seria conveniente bolar outro nome aqui. Lista fatex, por exemplo. Então, o que nós vamos fazer? O comando for, abre aqui um parênteses, aí vamos definir uma variável, um objeto da classe string, pode ser qualquer nome, A, X, eu acho que no PDF eu usei X. E colocar aqui lista fatex. Isso aqui é um iterador, é um for each. É semelhante ao for do Python. Então, a linguagem Java, ela tem o comando for semelhante a C, que é aquele for que conta de tanto em tanto, começando num valor inicial e tendo lá uma condição de continuidade enquanto a variável de controle for menor que tanto, ou algo do gênero. Esse for que nós estamos usando aqui na linha 39 é diferente. Ele é um for igual ao for do Python. Então, para cada elemento dentro do array list chamado lista fatex, essa variável colocada aqui, ela assume o valor. Então, para cada elemento dentro do lista fatex, para cada nome de fatec dentro de lista fatex, esse x assume exatamente esse nome da fatec. É um iterador. E aí nós vamos fazer o seguinte, o nosso string builder, ele tem um append. E aí eu acho que eu não preciso explicar muito o que esse append faz, né? É igual do Python, lá as listas do Python. Ele acrescenta um novo elemento dentro do nosso string builder, ok? Quem que nós vamos acrescentar? O nome da fatec, esse x. Ok? E o legal desse string builder é que ele é totalmente intercambiável com a classe string. Então, aqui, se eu utilizar o nosso S, que é da classe string builder, ele aceita. Esse setText, ele aceita aqui dentro um string. O string builder nada mais é do que uma classe que constrói um string a partir desses appends que nós vamos fazer. Então vamos resumir, vamos rodar o aplicativo para ver o que está acontecendo. Eu vou clicar no botão, o clique no botão vai recuperar o que foi selecionado pelo usuário no spinner da interface e vai colocar nessa propriedade privada chamada curso escolhido. Essa propriedade ela foi definida aqui em cima na nossa classe e ela é um string. Em seguida eu chamo o carrega dados. Esse carrega dados vai entrar em execução, vai instanciar a nossa classe cursos fatec e vai utilizar o método getFatex passando o curso escolhido. Esse método retorna a lista das fatecs que ministram essas aulas. E aí eu utilizo um string builder para fazer aqui
a construção de uma composição de texto. E essa composição de texto com os nomes das FATECs eu exibo no nosso TXT FATECs. Vamos rodar. Ainda está faltando uma coisinha aqui dentro. Mas vamos ver o que a gente vai ter de resultado. Então vamos deixar ele compilar aí e startar. Vamos uma pausa até isso acontecer. Então nosso aplicativo já está entrando em funcionamento. Está aqui, ó. Análise de desenvolvimento de sistemas. Onde tem? Olha só o que ele gerou. Os nomes das FATECs. Mas não está organizado, né? Não está legal. A gente arruma. Precisa pular a linha. Ok? Então é isso que está faltando. A gente precisa pular a linha. Eu também vou formatar a fonte desse TextView um pouquinho maior e uma cor mais contrastante aí. Eu acabei esquecendo de fazer esse cara quando a gente desenvolveu o layout. Então, vamos voltar aqui rapidão no layout. Vamos colocar aqui um tamanho de fonte igual o que foi usado nos outros, 18, e uma cor preta. E se vocês notarem, o texto vai ficar também muito grudado aqui do lado esquerdo. Ele fica aqui muito colado na esquerda, então eu vou colocar um padding aqui do lado esquerdo, um pequeno espaçamento aí de uns 4 pixels. Então vamos lá na propriedade padding, aqui no start, vamos colocar 8 de uma vez, 8, e vamos colocar no end também. Eu não sei se vocês perceberam, se a gente coloca no start e não põe no end, aparece uma caixinha laranja. E essa caixinha laranja ela contém um aviso dizendo que não está simétrico, esquerda e direita. Tá? Eu posso deixar assim, porque essa simetria não vai fazer nenhuma diferença para mim. Mas se eu não quiser ficar vendo a caixinha laranja, coloca aí na esquerda e na direita e ele para de avisar. Pronto. Então, vamos rodar de novo e ver o resultado. A letra vai estar maior e aí só vai faltar fazer o pulo de linha. Pronto, ó, já está mais visível aqui, mais interessante. Agora aqui é só fazer um append e acrescentar o literal /n, tá certo? Só isso. E rodou. Olha aí, nós temos as FATECs onde tem o curso. Então, jogos, gestão comercial, secretariado. O secretariado foi o último que eu previ lá na minha classe. O mecânica de precisão, por exemplo, ele não está previsto. Então, ao selecioná-lo, a gente obtém o curso não encontrado, que é aquele else final lá na classe. Tá bom? Então, o básico aqui já está ok. E o que mais? Essa questão do ciclo de vida da atividade, olha. Então, no ciclo de vida da atividade, as FATECs desaparecem. Eu vou selecionar aqui o ADS. Só para testar isso aqui, ó, a rolagem da caixinha aqui tá legal. Ó. A rolagem tá de boa. Esse aqui cabe, não tem por que rolar. Tá certo? O spinner, ó, ele não cabe quando o aparelho está deitado. A rolagem do spinner, ela acontece e é automática. Então, no spinner, a rolagem é automática, ele já prevê que deve acontecer. O nosso TextView só está acontecendo porque eu configurei o Movement Method lá no
onCreate da nossa tela. Vamos deixar selecionado aqui então gestão comercial e vamos verificar aqui, ó, o curso tal, tem nessas FATECs, beleza. Agora vamos botar o celular de pé outra vez e olha só, o gestão comercial aqui permaneceu. Ele não resetou isso aqui para o ADS. Ele permaneceu como gestão comercial. Mas a caixa de texto Text View, não. O Spinner é um componente de interação do usuário. Então, ele mantém o ciclo de vida da atividade, ele faz a gestão automática daquilo que o usuário pode editar ou escolher. E as caixas de texto inertes, como essa que está aqui embaixo, não. Esse ele carrega vazia do jeito que está no XML. Quer dizer, vazia não. Ele carrega do jeito que está no XML. No nosso caso, o XML tem essa caixa vazia. Então, ele carrega vazia. Mas eu não quero isso. Eu quero girar a tela e eu quero manter a informação. E, para isso acontecer, nós temos que implementar os métodos do ciclo de vida da atividade. No caso, nós temos que implementar dois métodos e eles são o onSaveInstance State e o onRestoreInstance State. Tá? A gente já viu isso no aplicativo Brincando com Inteiros e agora nós vamos revisitar e implementar isso aí também. Bom, para fazer essa implementação, eu posso fazer o seguinte, deixa eu fazer com um zoom para vocês poderem enxergar. Eu vou apertar Alt Insert e aí aparece esse menuzinho de Generate e nós temos essa opção Override Methods, ok? Também posso acessar esse Override Methods pelo atalho Ctrl O. Agora então eu tiro o zoom e vou clicar no Override Methods. E aí eu vou escrever aqui, eu vou começar a escrever onSaveInstanceState. A primeira opção que ele vai me selecionando aí não é quem eu quero. Então eu aperto setinha para baixo. Quem eu quero é esse cara aqui, ó. Esse onSaveInstanceState. Dei Enter, ele criou aqui a base do método. Agora eu vou criar o onRestoreInstanceState. Ctrl O, já aparece essa tela direto. onRestoreInstanceState. E aí é esse cara aqui. Vamos então salvar agora o nosso estado. Esse objeto OutState, que é da classe Bundle, eu vou utilizar da seguinte maneira. OutState.putString. Eu vou salvar um string. Eu preciso fornecer um par chave-valor. Isso já foi visto no Brincando com Inteiros, né? Estamos revisitando agora. Quem tiver com dúvida, me manda mensagem, né? Mas olha lá no PDF do aplicativo Brincando com Inteiros que tem uma seção de notas técnicas no final do PDF explicando o ciclo de vida da atividade e o uso desses métodos. Então aqui eu vou fazer um putString e eu vou fornecer uma chave, um identificador, eu vou chamar de curso. Qual curso estava selecionado? E é o curso escolhido, ok? Então, o curso escolhido estava selecionado. Beleza. Então, esse curso escolhido eu salvo usando o putString no onSaveInstanceState. Esse OutState que foi usado aqui é o objeto bundle que foi passado como parâmetro no onSaveInstanceState. E agora no onRestoreInstanceState eu vou recuperar o curso escolhido. Lembrando que o ciclo de vida da atividade
prevê o seguinte funcionamento. A atividade está rodando normalmente, então aqui, a atividade está funcionando, tá certo? Está aqui o usuário interagindo. Aí ele vira o aparelho. O que o Android faz? Ele joga fora essa activity, ele mata, ele destrói essa atividade e recria outra na posição paisagem. Ao recriar essa outra, ele puxa o XML novo. Ele lê o arquivo XML e infla as views desse arquivo XML, reconstruindo o visual. Ao fazer esse processo, ele executa o onSaveInstanceState, aqui da linha 31, ele executa quando a atividade está sendo destruída. Então ele salva o estado. E quando a atividade é reconstruída, ele executa o onRestoreInstanceState. Aí aqui no onRestoreInstanceState nós vamos pegar esse objeto SavedInstanceState, que é da classe Bundle, a mesma classe desse cara aqui, ó. O nome do objeto em si não muda nada. Pode ser qualquer nome, o que importa é a classe. E aí nós vamos usar essa classe da seguinte maneira. Aqui no curso escolhido nós vamos carregar com o que está salvo no SavedInstanceState. E o que foi salvo aqui foi salvo quando eu fiz esse put string com esse identificador chamado curso. Então eu vou recuperar utilizando um getString com esse identificador curso. Ok? Recuperei o curso escolhido, eu chamo o método carrega-dados, porque o método carrega-dados ele tem a capacidade de usar o curso escolhido para listar as FATECs. Ok? Então, salvo qual é o curso e recupero o curso para fazer a recarga. E com isso eu implementei o ciclo de vida da atividade. Vamos ver se deu certo. Então aqui vamos botar o ADS mesmo e vamos girar o aparelho. E olha, a lista de FATECs está perfeita aqui. Vamos selecionar outro curso, gestão. Então, aqui ó, Adamantina, Araraquara, beleza. Vamos girar o aparelho e as FATECs continuam visíveis e agora está completo. Ok? Muito bem. Então, com isso nós acabamos esse aplicativo e para complementar, para lançar para vocês um desafio, eu quero propor o seguinte: será que é possível a gente clicar em cima de um desses nomes de FATEC e abrir uma outra tela contendo dados dessa FATEC? Por exemplo, se eu clicar em Adamantina, dá para abrir uma outra página e mostrar essa FATEC? O endereço dela, o telefone, o e-mail, umas fotos dela. Será que dá para fazer isso? Pensem nisso, ok? É claro que dá para fazer, não desse jeito usando um text view aqui embaixo, não. Seria muito louco usar um text view dessa forma, tá? Mas dá para fazer sim. Como? Trocando esse text view por esse cara aqui, ó, um list view, ou por esse cara aqui, um recycler view. Então fica aí a ideia para vocês pensarem nela e a gente vai fazer isso em aplicações. Nós vamos usar esses componentes, tá?
a gente pode até voltar depois a esse aplicativo e trocar esse Text View por um desses outros e ver funcionar essa outra parte. Então, com isso acabamos e agradeço aí. Qualquer dúvida, me mandem as perguntas. Valeu, galera. Muito obrigado.